Pessoal, bom dia. Voltando aqui, né, finalmente. E assim, essa semana eu defini ali algumas coisas, alguns parâmetros que eu vou estar passando aí, tanto nos trades como no planejamento. Porque como o mês passado foi um mês bem fraco, né, eu tava bem desanimado, eu fiz pouca coisa e assim, não é o futuro que eu quero. Então eu tô me comprometendo aqui no vídeo, né, comigo mesmo já. Tô montando ali como que eu vou fazer isso. Hoje eu acordei um pouco mais cedo. Acordei, era 7 horas da manhã, mais ou menos. E aí eu já comecei, né, a fazer as coisas ali. Eu defini que na primeira hora do dia eu não vou mexer no celular, nem na tela assim no geral. E também uma hora antes de dormir, porque eu quero dar uma melhorada no meu sono. Tava ficando muito tempo no celular, eu tava dando uma olhada. Meu tempo de tela tava ali perto de 5 horas por dia. Assim, eu não tenho costume de mexer tanto, mas nesses últimos dias estava isso, então muito alto e eu não quero que seja isso. Estou aqui agora vendo uma aula enquanto eu estou ali nos gráficos também. Depois disso eu volto ali, falo um pouco sobre os gráficos. Quero explicar algumas outras coisas, né? Como que eu vou fazer daqui para frente também e o que eu vou estar mudando aí na minha rotina, o que eu vou estar tentando adaptar para melhorar, tanto como planejador, né, como profissional e nos trades também, porque eu sei que como planejador, assim, a minha dedicação, ela está diretamente ligada à dedicação ali à mudança de vida de outras pessoas. Então, isso é uma coisa que eu quero focar, quero melhorar também. É isso. Depois eu volto aí e explico mais um pouco sobre o dia, sobre a rotina aí. Fala pessoal, voltando aqui, né? Acabou a minha mentoria ali agora. E tava de olho aqui nos gráficos, né? Não teve nenhuma operação até então. O que que eu tava de olho aqui, né? Porque o gráfico de madrugada ali, ele rompeu esse fundo, então essa é a nova estrutura do euro. E o que eu tava dando uma olhada é que, levando em conta essa estrutura, ele tocou 50%. E aí eu estava esperando ver se teria alguma operação por aqui. E assim, até teve, mas eu não gostei muito porque o sweep que ele fez foi nesse topinho aqui. E aí esse topo, como era só mais um candle dentro de uma hora, não quis levar em conta, fez o sweep, alinhou o fluxo e ele deu a nossa entrada aqui. Essa seria basicamente a operação. Ele teve mais essa liquidez aqui também. Basicamente, essa seria aqui a entrada. Teria dado alvo, porém, como eu falei, né, não gostei do jeito que estava ali. Seria essa operação, mais ou menos aqui. 3 para 1, deu take ali. Porém, como eu falei, não gostei por aqui ter sido só um candle dentro de uma hora. Tava tudo dentro, né? Uma hora de baixa, liquidez formando, né? Varrendo o topo. Então, a nossa operação de venda também. E é isso. Não teve nada por enquanto. Vamos esperar ver se acontece aí alguma coisa. Vendo aqui agora, ele acabou de varrer esse fundo aqui. Então, dependendo de como fechar o candle de uma hora aqui, eu posso estar procurando, né, uma operação de compra até mais ou menos essa região aqui. E aí, vamos esperar, porque também tem notícia meio-dia, porque a região assim tá meio feia em si. Então, vamos esperar. É isso aí. Só como eu falei, né, tá fazendo o sweep ali, ele confirmou o nosso fluxo virando para alta, e aí eu posso estar validando aqui uma entrada, né, nessa pequena região aqui, caso ele volte. Não é uma entrada ainda de alta probabilidade, porque o mercado está de baixo, a gente está entrando, né, para alta agora, porém seria válida porque está dentro do nosso operacional. Ele virou o fluxo ali, entrou aqui agora e é isso. Vou colocar a ordem aqui e esperar ver se vai voltar para a gente, se ele vai deixar a gente entrar nessa operação. E enquanto isso, fico aqui, né, no aguardo, né, na espera. Voltando aqui, acabei de ver que ativou a nossa ordem, né? Então agora é esperar para ver se vai respeitar a nossa leitura aqui ou se a gente vai tomar um stop. Lembrando que eu não protejo mais no 0 a 0, então ou é stop ou é alvo aqui. E é isso, né? A gente filtrando um pouco aqui, a gente tem essa região que é onde está praticamente ali o nosso alvo. Então é isso, agora esperar aí e aos poucos aí, conforme a operação for andando, terá alguma mudança aí, eu retorno, beleza? Então voltando aqui, né, que nem eu falei, era uma operação de pouca probabilidade, porque estava tudo caindo, basicamente. Eu entrei mais por conta desse sweep aqui, só que uma coisa que, né, eu não fiquei atento.
o candle ainda não tinha fechado. Isso eu acabei me esquecendo ali, né? Entrei, tinha olhado aqui o sweep, o candle não fechou, e aí acabou passando aqui, ele provavelmente vai fechar abaixo, e aí a nossa operação acabou sendo estopada. Que nem eu falei, tá tudo certo, né? Eu sabia que era uma operação de pouca probabilidade. E uma coisa que eu tô querendo colocar como filtro é parar de fazer essas operações contra a tendência principal. E por quê? Exatamente por conta do que aconteceu aqui agora, né? Ela basicamente veio na nossa zona de demanda aqui, testou e continuou o fluxo. Só que como eu estava fazendo essa leitura de reversão, meio que eu estava tentando adivinhar o fundo aqui no caso. Isso acaba derrubando muito a minha taxa de acerto também, né? Por exemplo, essa leitura, como eu estou fazendo ela pelo 1 hora aqui, né, o certo seria eu apenas fazer vendas dentro dessa estrutura, porque a estrutura maior está de queda. Pensando em como que eu vou colocar esse filtro, mas seria basicamente isso. Então, uma operação por dia, sem break-even, o alvo ou stop. E é isso, tivemos um stop hoje, deixa eu mostrar aqui também. E que nem eu falei semana passada, né? Não tô mais na conta ali da FTMO, por enquanto eu tô fazendo aqui num simulador, porque, né, não fazia sentido na minha sequência de stops ali eu gastar um dinheiro agora para entrar de novo nesse teste e tudo mais, sabendo que meus últimos dias ali não foram muito bons. Então eu vou manter aqui pelo menos 20 trades, né, dentro do plano sem sair nenhuma vez. E aí ver como foi esses 20 trades e aí sim tomar uma decisão se eu entro ou não dentro de uma prova. É isso aí, deixa eu mostrar aqui, né? A operação foi menos 56,96, então, e esse foi aí mais um dia por aqui. Por enquanto no trade, né? Eu ainda tenho algumas coisas para fazer hoje. Tem uma dele agora, que eu já vou acabar aqui essa gravação e entrar. Hoje à tarde eu tenho uma reunião e 2 reuniões à noite, então o dia tá bem cheio. Que nem eu falei, eu vou tentar me organizar ali. Na verdade, eu quero até parar de falar que eu vou tentar fazer as coisas. Eu vou me organizar para enquanto eu não estiver em reuniões, né? Ou eu estou estudando, ou eu estou prospectando. E é isso aí. Hoje eu consegui já marcar 2 reuniões. Acabou que semana passada eu estava muito desanimado, estava muito ânimo muito baixo mesmo e acabei remarcando muitas reuniões. Então, isso é uma coisa que eu não quero deixar repetir. E assim, é difícil, porque eu tenho meus problemas aqui, né? E não querendo vitimizar também, mas eu quero passar por cima desses problemas e melhorar o meu futuro. Então, eu tenho que pensar nesse futuro lá na frente, que é um pouco difícil para mim ainda, mas eu vou conseguir. Então, é só questão de tempo aí da gente manter disciplina, manter foco, né, nos meus objetivos ali, e é isso. Fala pessoal, boa tarde. Tô voltando aqui agora, né? Não fiz a reunião das 2 horas, acabou cancelando porque a esposa do cara não poderia, então tô aqui dando uma estudada, tava vendo uma aula e eu quero mostrar para vocês, né, como que eu vou investir, né, na minha carteira ali de investimentos. Como que eu vou fazer com o novo aporte? Então, na verdade, o novo aporte que eu vou fazer, ele vai ser referente à venda de outros ativos que eu tinha, porque eu estou fazendo esse rebalanceamento da carteira, né? Com isso, eu preciso adaptar algumas coisas ali. E aí, a primeira coisa de tudo que eu quero fazer é que eu vou definir aqui, primeiramente, se eu quero uma carteira de valorização ou uma carteira de renda. Eu, pessoalmente, né, quero colocar a carteira de valorização e agora eu quero passar para um perfil um pouco mais moderado. E aí, nesse novo aporte, o valor que eu tenho alocado atualmente nas ações ali tá dando ali um total de 188,09 de fundos imobiliários. Tem um total de 420,02. Isso lembrando, né, que eu já fiz a venda das ações que eu tinha porque eu uso como base a carteira da Finclass. Obviamente, eu não vou mostrar aqui a carteira da Finclass, né, porque é da empresa lá e eu trabalho com eles, então não faz sentido eu mostrar lá. Porém, a carteira aqui que eu uso é na base da carteira recomendada ali da Finclass. Em caixa, que seria mais a parte de renda fixa, né? Eu tenho um total ali de 2,46. Isso lembrando, pessoal, né? Carteira de investimentos em si, eu não estou contando ali
dinheiro para projetos e nem a minha reserva de emergência. Então é só carteira mesmo de investimento, isso aqui pensando na minha liberdade financeira lá na frente. E de ativos internacionais, como eu vendi também, então um total de zero ali. Então como será esse novo aporte aqui? O valor que eu vou ter que aportar dentro de ações e negócios vai ser isso aqui, de R$ 493, em fundos imobiliários de 261, em renda fixa 478, em ativos internacionais 454. A alocação estrutural que eu uso, né, que seria dessa carteira moderada, lembrando, antes eu estava usando a carteira conservadora, agora eu estou alterando aí para carteira moderada, e aí eu diminuo um pouco da renda fixa, aumento um pouco da renda variável. E aí ficaria basicamente isso aqui, né? 15% em ações e negócios, lembrando que dentro da classe do ativo eu também diversifico, né? De fundos imobiliários, 15% também, em renda fixa, 60%, e aí renda fixa, como eu estou pensando na liberdade financeira, eu penso ali, né, em IPCA+, né, ligados à inflação e por aí, e ativos internacionais, eu vou separar ali entre, por exemplo, ouro, o Bitcoin, ele teve uma queda, então acho interessante eu estar colocando dentro dessa carteira, e aí eu vou separar desses 493, quanto eu vou colocar em cada ação, desses 260 aqui de fundos, quanto que eu vou colocar em cada fundo, e a mesma coisa, né, de cada um outro aqui, de renda fixa, de ativos internacionais e dos alternativos. É isso aí, basicamente, né? Só para ter uma demonstração, assim, no último ano, que eu vou levar em conta os últimos 12 meses, né, desde fevereiro do ano passado, a minha carteira ali teve uma rentabilidade de mais ou menos 150% do CDI, que assim, foi muito boa, né, nesse último ano. E o que eu penso é tentar manter pelo menos por aí. Eu sei que provavelmente pode ser um pouco mais baixo, pode ser um pouco mais alto, mas a ideia é com a diversificação a gente continuar construindo esse patrimônio aí. Fechou? Então é isso, eu não vou entrar muito a fundo aqui, né, para também não ficar muito tecnês, não ficar um vídeo muito longo. E assim, quem tiver interesse, saber um pouco mais de investimentos também, quiser, né, só dá um comentário aqui que eu dou um alô, a gente tenta marcar uma reunião que aí eu posso explicar um pouco mais pensando no seu cenário ali, caso você queira mesmo, né, uma coisa mais personalizada. Aqui eu tô falando do meu, porque, né, eu quero daqui a 10 anos lembrar desse canal e lembrar também do meu começo ali. E é isso, fico aí. Hoje eu ainda tenho mais 2 reuniões à noite e eu vou dar uma focada nisso mais tarde. Acabou que a reunião de 7 horas agora é 6h59, também reagendou. Ele acabou de falar que tá na estrada ali, não conseguiria, então vou remarcar com ele. E é isso, agora eu tenho uma reunião às 8 com uma cliente, vou ver se eu consigo passar ela para 7 horas, porque aí pelo menos eu adianto, né, um pouco, fico mais tranquilo no restante da noite. E é isso, durante o dia hoje, né, hoje eu fiz bastante coisa, até que o remédio faz bastante diferença ali, não posso ficar sem tomar. E é isso.